Opa, boa noite. Muito boa noite, galera. Pessoal que já está entrando aí, aproveita e me ajuda. Você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Bota um joinha aqui para mim. Bota um joinha, um foguinho, uma porradinha. Bota um boa noite. Me ajuda, você que foi o primeiro a entrar. Tá me ouvindo bem? Deixa eu ver quem entrou aqui. Vamos lá. Deixa eu aproveitar e já fazendo o comentário da live de hoje, né? Ansiedade e depressão. Por que escolhemos esse tópico, né, pessoal? Por motivos óbvios, né, pessoal? Por motivos óbvios. Porque hoje, ansiedade e depressão se transformou numa verdadeira epidemia, né, pessoal? Uma coisa muito séria, né? E tem bastante gente na internet falando sobre esse tema. É um tema muito, mas muito importante para todos nós. Para todos nós que somos pais, para todos nós que somos filhos, né? Que somos maridos, que somos esposas. Né? Ninguém está livre, né, disso. E tem muita opinião sobre isso na internet. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi trazer para essa live 4 das pessoas que eu mais admiro. E essas pessoas são pessoas muito diferentes, são de áreas de atuação muito diferentes. E todas elas muito bem sucedidas, cada uma na sua área de atuação. Então você vai ter hoje aqui, no mínimo, 4 pontos de vista dos maiores especialistas, cada um da sua área. Então, eu vou trazer já o Rossandro Klinge, uma das pessoas que eu mais admiro na parte comportamental, em relação à família, em relação ao trabalho. Vou trazer também o Dr. Rodrigo, da área de fitoterapia, chás, né? Vou trazer também Adonis e Lud Carnevale, da área de fisiologia, da área de treinamento, de exercícios físicos. Então, hoje aqui você vai ter um 360 graus, né, de especialistas para esse tema de ansiedade e depressão, tá bom? Então, eu estou aqui de São Paulo, capital, e aí você me ajuda dizendo, respondendo aqui no nosso chat, né? De onde você está falando, não é? De onde você está me assistindo? Ajuda aqui para mim, assim eu sei que você está me ouvindo bem, combinado? Se você está me vendo bem e me ouvindo bem, me deixa saber, coloca aqui para mim de onde você está me assistindo, tá bom? Eu estou aqui em São Paulo, capital, e já 4 dos maiores especialistas, cada um em sua área, para a gente falar sobre um tema muito importante para as nossas famílias, para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos funcionários, para os nossos irmãos, né? Um tema que hoje está virando um problema mundial, mas que o Brasil figura aí entre os países com maior índice de pessoas com ansiedade. Será o país mais ansioso do planeta, como está dizendo as estatísticas? E se for, o que essas pessoas têm para dizer para a gente? Bora chamar eles? Deixa eu ver quem foi que pediu solicitação primeiro aqui. Deixa eu ver quem foi. Deixa eu ver se o Rodrigão já está na área, se a Lud e o Adonis estão na área. Se o Rossandro já chegou. Olha aqui as solicitações aqui. Aqui, já chegaram. Aqui. Então, pessoal, bota o dedo, senta o dedo no aviãozinho, porque esse tema, ansiedade e depressão, é um tema muito importante, né? Ó, o primeiro já chegou. O primeiro já chegou. É o Rodrigão. Boa noite, Rodrigão. Boa noite a todos. Prazer estar dividindo esse momento com você, com todos presentes. Vamos lá. Aê, garoto. A Lud chegou. Lud é luz, Lud é luz, Lud é luz. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Ó, eu vou fazer uma introdução muito rápida aqui. Eu já estava falando aqui com o pessoal. Vou fazer uma introdução muito rápida. Estava explicando para eles, pessoal, que eu chamei para esse tema muito importante hoje para o Brasil e para cada um de nós, né? Chamei 4 das pessoas que eu mais admiro, cada um na sua área, né?
e com perfis completamente diferentes. Então, hoje vai ser um 360 graus aqui sobre ansiedade e depressão, né? Então, para você ajudar a gente e para se ajudar, ajudar sua família, ajudar seus amigos, dedo no aviãozinho e taca para a galera aí, para a gente chegar ao maior número de pessoas possível. Um tema tão importante. E eu estou muito feliz de estar por aqui e agradeço a participação do casal Lud e Adonis Carnevale, Rodrigão Moreira Nutri, Rossandro Klinger, uma sumidade, hoje é uma das pessoas que eu mais admiro na área comportamental. Então aqui estão pessoas que eu sou fã dessas pessoas e que eu conheço essas pessoas no bastidor. E o Rossandro vai falar, por exemplo, na vez dele, ele vai falar muito sobre essa congruência, né, entre o que a pessoa aparenta hoje em dia nas mídias sociais e aquilo que ela é no bastidor. Então, eu já quero deixar claro que eu conheço essas pessoas na vida, no dia a dia, tá bom? Eu conheço elas. É também por isso que elas estão aqui. São pessoas que eu confio muito e que têm realmente o que falar. O que eu fiz para a gente organizar aqui para realmente fazer uma entrega muito legal? O que eu fiz, pessoal? Eu dividi a live em 4 temas importantes, tá bom? Então, a Lud, o casal Lud e Adonis Carnevale, professor Adonis Carnevale, vão ficar com a parte da fisiologia. A Lud Carnevale, que está aqui com a gente, que tem o programa Saradas, tá bom? Muito importante. Se você não segue ainda a Lud, vai lá que ela está, inclusive, nesse momento, com um grupo enorme de mulheres em todo o Brasil, e é uma pessoa que vive no dia a dia aquilo que ela prega e ensina. Se você não conhece ela, vai lá no Lud Carnevale e Adonis, Fisiologia na Prática, né? E a Lud Emagreça na Prática, que é uma sumidade nesse assunto, tá bom? Então, vai ficar com essa parte. Doutor Rodrigo também professor de pós-graduação em chás, número 1, na minha opinião, de chás no Brasil, vai falar com a galera aqui sobre, e o chazinho da vovó? Né? Chazinho funciona? Aquilo era verdade? Né? Ele vai trazer aqui curiosidades sobre o chá, sobre a ativação cerebral e também como é que a gente faz para dormir melhor. Qual que é a verdade do chazinho? Com tanta prescrição hoje em dia, com tanto avanço das prescrições farmacêuticas, né, tarja preta, fortes, os chás ainda tem vez? E por último, está aqui, mas não menos importante, Rossandro Klinger vai ficar com a parte de trabalho, as relações, a ambiência de trabalho e família. Não é? O que nós precisamos fazer? Quais cuidados nós devemos ter? Porque de onde nasce a depressão? Né? Ela nasce da nossa relação com o ambiente. Né? Então, o Rossandro, que é uma sumidade nesse assunto. Se você que está aqui na Nação Verde e não conhece o Rossandro, entra lá na página do Insta, Rossandro Klinger, e você vai ver o feed inteiro de dicas de comportamento. Mas, assim, com uma sumidade mesmo. Rossandro, essa é a minha apresentação inicial. Agora, começar pelas mulheres, né, pessoal? Começar pelas mulheres, né? Lud, você vai ser a primeira, né? E você já se apresenta, fala aí do seu currículo e toca o pau para cima de ansiedade e depressão. Bora! Ô, Ricardo, eu vou dizer só uma coisa. O Adonis, a hora que eu terminar, eu posso descer e ele entra, porque nós estamos em lugares diferentes, tá bom? Tá bom, manda bala. Eu achei que a gente fosse chegar e estar aqui, mas os horários não bateram, viu? Mas é um prazer estar aqui nessa live. É um prazer estar com pessoas de tão renome na nossa sociedade. Eu digo que hoje os influenciadores, nós saímos do anonimato, né? Porque antes eram só globais que apareciam e nós saímos do anonimato para influenciar pessoas com o que a gente é, né? Com a nossa vida. E é muito, muito bom saber que existem pessoas que estão fazendo isso com tanta frequência na internet e vocês são uma delas. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Eu queria já começar dizendo que as minhas saradas, esse nome não é à toa, é porque tem que ser sarada por fora, mas tem que ser sarada por dentro também. E uma das principais acometidades que eu vejo que as mulheres chegam até mim é a ansiedade, né? A depressão, é a síndrome do pânico. Está sendo altíssimo os relatos, né? O número de mulheres que relatam isso para mim. Mas eu vou enumerar aqui em 3 coisas que eu acho muito importante ressaltar. Quando eu começo a conversar com essas alunas e eu noto o diálogo delas, eu vejo 3 coisas muito evidentes. Vamos ver se vocês desenrolam isso comigo aí, cada um numa área.
Primeiro é a preocupação, né? A preocupação é um estágio antes que vem essa ansiedade. As mulheres, elas estão muito num estágio de preocupar o cérebro, né? Elas antecipam tudo, elas vivem muito no futuro. Elas vivem muito preocupadas com coisas. E os estudos dizem que cerca de 89% das coisas que a gente se preocupa, elas jamais vão acontecer. Então é muito doido, porque é uma preocupação muito insana, né? O filho sai de casa, a mãe já começa a se preocupar com uma coisa que não vai acontecer. Né? Ela imagina, ela tem uma imaginação para essa preocupação ser tão agravante. O segundo ponto que eu vejo muito evidente para ser um precursor dessa ansiedade, do alto grau dessa ansiedade, é o controle. Né? As mulheres por si só, elas são amáveis, são um alicerce da casa. E eu noto nessas mulheres que eu lidero, que eu conduzo, que eu ministro aulas, um excesso de controle. Eu não sei se vocês percebem isso nas esposas, se são casados, né? A gente quer controlar tudo. Se a gente deixar até o controle da televisão, a gente quer ficar na mão. E a gente controla tudo, desde agenda de filho, lista de compra. A gente quer, não vamos fazer, porque não sei o que, já fez, né? A gente já fez. O controle está nas nossas mãos e quando sai do controle, esse sentimento de ansiedade toma conta da gente. E o terceiro ponto que eu vejo que é muito peculiar, né, de cada uma é a fé. Né? Quando falta fé, a ansiedade ela governa a vida de alguém. Né? Porque a fé, independente de religião, você crê que algo é maior do que a tua agonia, a tua fisiologia tão em alta, os teus hormônios tão conturbados, né? Que a gente pode sim regular isso com exercício, com alimentação, com chá, né? Regulando aqui toda a nossa inteligência emocional. O exercício é uma ferramenta poderosíssima para controle de ansiedade. É poderoso demais. Eu falo que ninguém vai conseguir, nos próximos anos, talvez mais para frente, mensurar de forma real a evidência tão palpável, que ainda é muito subjetivo, mas a evidência de que o exercício é um dos maiores agentes, né, para combater esse estágio que a pessoa entra de ansiedade. E aí essa fé fica por último, porque cada um tem o seu motivo de fé, cada um tem a sua crença, mas é um rombo, um buraco enorme dentro do ser humano que abre uma brecha gigantesca para a ansiedade vir, o pensamento acelerado vir, e você não crê que algo de bom vai acontecer. Você só consegue inclinar o teu pensamento para o viés cognitivo negativo, que a gente já nasce com ele. Então, precisa inverter isso, né? E é esse minha introdução aí do que eu vejo no meu público das saradas como sendo um grande passo, assim, uma boca de funil enorme para a ansiedade. Lud, esse grupo das saradas, o que você já tem lá centenas de mulheres nesse grupo que você faz a mentoria, né? Que eu acompanho, né? Legal. Agora, você tem relatos dentro desse grupo e esse grupo que ele desperta na gente aquele componente tribal, né? Que a gente tem gravado nos nossos genes aí, né? Em milhões de anos. Roçando talvez passe por isso, né? Por esse tema. E você tem percebido os relatos, você que acompanha elas, né? Porque você tem a mentoria ali no tete a tete. Esse grupo, o fato dessas mulheres irem para esses grupos, elas falam, né? Elas têm coragem de falar o que está acontecendo, e se elas falam, isso você vem percebendo que esse componente grupal, né, de você ter aquele desperto, aquele gatilho do pertencimento, se isso tem ajudado essas mulheres, se elas relatam isso? Muito. Hoje nós treinamos às 6 da manhã ao vivo, né? É um grupo fechado, é um grupo que dura 90 dias, é uma jornada ao meu lado. Eu mentoro essas mulheres durante 90 dias e elas têm livre acesso para o meu telefone, para o meu Instagram, né? O meu telefone particular, eu ando com esse número, né? São 2 números que eu uso e eu partilho com quem entra do meu próprio telefone, porque é a minha missão, é o meu chamado. E assim, Ricardo, o ambiente é muito forte e ele sempre vence.
né, no que diz respeito ao exercício. Quando você reúne uma live 6 horas da manhã, não é um horário comum já, né? Para sair da cama. Quando você consegue reunir mais 500 mulheres no horário das 6 e depois mais 500 mulheres no horário das 9 e depois ao longo do dia são centenas de mulheres que entram na plataforma e treinam na plataforma, e isso eu tenho acesso, eu vejo que elas treinam, elas assistem o vídeo até o fim, eu vejo que assim, é forte demais. Porque sozinho ninguém chega. Não dá para fazer esse movimento. Né? Não acontece. Acontece? Elas apoiam umas às outras, sim ou não? Tem uma interação? Durante o treino, a gente tem interações, né? Principalmente no grupo que é premium, que abre um Zoom. E no Zoom, eu enxergo elas em casa e elas me enxergam. Né? É um grupo mais seleto, é uma mentoria mais... o ticket é diferente e elas entram para um grupo mais distinto. O restante treina numa live mesmo fechada e elas partilham isso. Agora, é importante dizer que quando a gente partilha isso, né, todo final de treino eu tenho um download, uma frase. A frase de hoje, e é incrível, né? A frase de hoje foi uma frase que me deu, que nem eu tenho essa não é fome, é sede, hoje eu tive uma nova. Ao invés de remédio, tome decisão. Por quê? Eu escuto elas nas postagens, nas remarcações, elas marcam a hashtag Desafio Saradas, então eu acompanho qual é a dor, né? E quando eu vou para o treino, eu vou com um sentimento assim, bom, o que eu vou levar hoje? E hoje, o índice de medicamento que elas estão tomando está altíssimo. Está altíssimo. Tá alto o remédio prescrito e tá alto o remédio que não tá prescrito. Tá cheio de gente, vou tomar por conta, vou tomar por conta. E aí eu disse, olha, tem muitas horas da nossa vida que você não precisa tomar o remédio, você precisa tomar uma decisão. E você fica colocando o remédio no lugar da decisão. Então, aí, depois do treino, eu tive uns mais de 800 reposts. De todo mundo, ao invés de remédio, tome decisão. Ao invés de remédio, tome decisão. O que eu sinto? O que é o termômetro que eu uso? Elas estão precisando disso. Elas estão precisando disso. Porque a maioria está nesse nível de tomar remédio. Infelizmente. É grave, isso é uma realidade. Né? É grave. Isso é uma realidade. E você tem relato, por assim dizer, do desmame, né? Há um desmame dessas pessoas, né? Você tem conquistado isso através dos exercícios, é isso? Sim, eu acompanho casos presenciais, que eu também atuo numa mentoria High Ticket no presencial. Eu fiz uma live com a Carol Marçal. E a Carol, nossa, eu acredito que em breve, mais um mês, ela tá livre dos remédios. E assim, é muito bacana, porque a gente conquistou isso em menos de 90 dias. Vai fazer 80 dias agora. E foi diminuindo progressivamente essa miligramagem, né? essa gramagem da medicação dela. E eu tenho relatos também de depoimentos que elas mandam para mim, que já pararam de usar antidepressivo, que já diminuíram drasticamente os remédios para dormir. Então, assim, é muito gratificante. É muito gratificante. Doutor Rossandro vai abordar um pouquinho, né, sobre ambiência, sobre os remédios, né, sobre esse tema já, né? E o Dr. Rodrigo vai contar a experiência dele, né? Você olha o feed lá do Dr. Rodrigo, é uma entrega absurda, né? De como usar os fitoterápicos, como usar os chás, né? Como usar, como fazer os shots, como misturar isso, né? É uma entrega absurda lá Se vocês não conheciam o Dr. Rodrigo, dá uma olhada na página dele do Instagram, que é uma entrega... Eu quero fazer um parênteses aqui, que eu estou amando o conteúdo do Rodrigo. Eu estou consumindo cada chá que ele posta. Eu chego aqui com o vídeo, eu encaminho para a Selma, que trabalha aqui em casa, e falo, Selma, vamos testar esse chá aqui amanhã. Doutor Rodrigo vai falar, a Lud fez uns comentários sobre pessoas, uma delas eu conheci com a Lud, que é a Carol Marçal citou agora, né? E o Rodrigo o Dr. Rodrigo vai começar, o próximo a fazer a abordagem dele, e Dr. Rossandro vai abordar já, vou pedir a gentileza,
como não sei se ele conhece a Carol Marçal, eu conheci com a Lud, né, na live, porque as pessoas pensam que são os problemas financeiros de hoje em dia que está acarretando isso. E não é verdade. Porque você vai falar, por exemplo, sobre uma Carol Marçal, que é uma pessoa que não tem problemas financeiros, né? Então, o doutor Rossandro pediu a gentileza, né, de abordar dentro da ambiência trabalho e família, fazer essa correlação também financeira lá dentro, tá bom? Doutor Rodrigo? Bora, doutor Rodrigo! O chazinho da vovó, doutor Rodrigo, tem poder perto da alopatia de hoje? Tem poder, tem base científica, se sustenta. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar com todos aqui, não só nós que estamos aqui compartilhando conhecimento, mas todos que estão aqui também acompanhando. É sempre uma grande satisfação, né? Um momento especial. As ervas medicinais, elas têm já muitos relatos práticos e cada vez mais bases científicas para sustentar a sua opção terapêutica, né, para que você amenize sintomas propriamente. E a ansiedade e a depressão está dentro de possibilidades que as ervas podem oferecer para contribuição, tanto no formato da ingestão, via os chás, né, que são os preparos com a erva ou aquecida, ou mesmo o chá feito com a extração com ervas em temperatura ambiente, que também é possível, além dos fitoterápicos, que são os encapsulados, as tinturas e outros métodos de preparo. Tem um que eu destaco, que está dentro do chá de naná, que é o principal componente presente dentro desse blend tão especial de chás, ou seja, uma combinação perfeita de ervas com bases científicas para trazer o resultado esperado, que é o alívio nos sintomas em relação à ansiedade, que é o Hipericum perfuratum, que é uma erva conhecida como hipericão, que tem uma base científica sólida, com meta-análises, comparando com medicamentos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tricíclicos, né, que modulam norepinefrina, dopamina e também a serotonina, trazendo resultados tão bons, mas com efeitos colaterais reduzidos e uma tendência para adesão à terapêutica, ou seja, a manutenção da utilização da intervenção em comparação ao medicamento e ao fitoterápico superior, benéfico ao fitoterápico. Então, minha proposta com o meu perfil, com a minha atuação nessa área, é verificar primeiro se essas orientações já populares têm fundamentação, se são corretas. Eu coloco que algumas não estão, como, por exemplo, o próprio gengibre, que eu vejo muita gente ainda contraindicar para indivíduos hipertensos, sendo que é um dos principais tratamentos previstos através das ervas, né? E coloquei a hipertensão porque há uma série de sintomas associados à ansiedade, até mesmo alteração do peso, seja o ganho, seja a redução. E aí as ervas podem estar, sim, contribuindo como um complemento, ou às vezes, dependendo do quadro, como o próprio tratamento, mas sabemos que o tratamento é interdisciplinar, é um conjunto de mudanças que devem ser feitas, até propriamente tem meta-análise da atividade física trazendo resultado tão bom quanto a medicação, né? Sendo então indicado trazer um ambiente saudável de estilo de vida que envolve essa clássica tríade de uma alimentação saudável, uma atividade física regular e um sono de qualidade, né? Em quantidade e qualidade. Então, fico à disposição, às vezes, para trazer sobre alguma área mais específica. Pessoal, se tem alguém da Nação Verde aqui, imagino que devam ter algumas pessoas da Nação Verde, pessoal lá interno da Nação Verde, principalmente, por gentileza, o pessoal está perguntando aqui o arroba do pessoal, né? Escreve aqui nos comentários, por favor, para não atrapalhar aqui a live. Pessoal da Nação Verde, escreve o arroba direitinho do Dr. Rossandro aqui, escreve o da Lud, escreve o do Dr. Rodrigo. Estou vendo que algumas pessoas querem saber qual é o Instagram deles. Escreve aqui para mim enquanto a gente está conversando, por favor. Vou pedir mais uma gentileza também. As frases principais, a Lud deu uma frase muito legal. O pessoal da Nação Verde, escreve as frases principais dele aqui como comentário, por favor, por gentileza. Doutor Rodrigo, para a gente dormir melhor, quais são os chás recomendados? O que a gente tem, por exemplo, na Nação Verde? Que está disponível. Porque a gente sabe que às vezes tem algumas coisas que são mais prescricionais. Elas precisam, às vezes, né, de uma manipulação.
Mas o que a gente tem na Nação Verde ou no mercado que as pessoas têm acesso, que elas podem fazer de mixagem para dormir melhor, por exemplo? Que legal. Bom, na Nação Verde nós temos esse chá de naná que tem a combinação de erva de São João, tem camomila, tem passiflora, se não me engano, valeriana, mas são estas ervas, além de você também poder utilizar uma erva doce com essa finalidade, uma alfazema, né, ou uma lavanda, a cava-cava, que a gente acaba encontrando mais encapsulados, e os óleos essenciais, que se destaca também o óleo de lavanda ou de bergamota, que tem um efeito imediato de uma promoção de relaxamento, até com redução de frequência cardíaca, podendo ser um recurso excelente para ser usado associado, né? Tanto que o kit que eu fiz para a Nação Verde de ansiedade e depressão, ele envolve o óleo essencial de lavanda, ele tem também a melatonina, ele tem também esse chá de naná, ele tem também o ômega 3, que dependendo do quadro inflamatório, ele pode contribuir com o quadro, também com a melhora, e o magnésio, que também dependendo da ingestão alimentar, ele pode ser um recurso que irá contribuir, e assim a gente atua por várias vias diferentes, complementares, para a promoção de uma maior facilidade para a indução do sono, não tendo aquele tempo de latência, que é o intervalo entre você deitar e querer pegar no sono e não conseguir entrar, e os despertares noturnos, que é quando você acorda à noite, tendo a interrupção do seu ciclo do sono, e muitas vezes demorando para retornar, pegar no sono, tendo uma noite de sono prejudicado. Então, esse chá, se você fizer a ingestão não só agudamente, eu acho que é fundamental deixar isso claro, que muita gente no dia que está se sentindo mais ansioso, que está com mais dificuldade, quer que o chá traga um milagre imediato de acalmar e conseguir com isso resolver todos os problemas que a pessoa está carregando na mente naquele momento. E não é assim que as coisas acontecem. Então, o chá, ele é um tratamento mais a médio e longo prazo, diferente dos fitoterápicos que podem ser mais a curto prazo, até os óleos essenciais, que têm resultados mais rápidos. Você precisa de um consumo quase que preventivo. Em períodos que você está com os sintomas mais aflorados, você aumenta a dosagem, toma mais xícaras ao dia e fica também atento às associações das ervas medicinais aos medicamentos, né? Há associações que não podem acontecer com fitoterápicos e medicamentos, e que isso é importante sem procurar um profissional para te direcionar, para que tanto você tenha o resultado esperado, conquistado, quanto tenha segurança dentro desse tratamento. Pessoal, algumas pessoas pediram para a gente tirar os comentários aqui, tá bom? Eu não posso tirar, pessoal, tá bom? Nesse tipo de assunto, eu não posso tirar os comentários, tá bom? O tema é ansiedade e depressão. Se você precisa falar, se você precisa escrever, você vai escrever, você vai falar, tá bom? Rossandro vai dizer até para vocês o porquê disso. Já. Não posso tirar os comentários. Posso dar uma dica? Claro. Posso dar uma dica aqui? Se vocês quiserem tirar o seu próprio comentário para enxergar melhor, você vai aqui na caixinha de comentários e digita o arroba, mas não envia. Você pode digitar um arroba e colocar um ponto. Vai sair o comentário só para você. E o comentário, para quem quiser, vai continuar, tá bom? Show. Não sabia. Acabei de aprender mais uma. É assim. Então, pessoal, não posso tirar. Se você precisa escrever, escreve, tá bom? Agora, gente, ó, a gente já passou de 500 pessoas. Você consegue mandar rapidamente para 20 pessoas. Normalmente, 10% atende. Nós teremos 1000 pessoas aqui facilmente. Não é todo dia que você vai ter Lud Carnevale, professor Adonis, Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, né? Ele é só o número 1 de chá no Brasil. Ele que encabeçou, lembra da Mate Leão, os chás? Ele que encabeçava todo o projeto da Mate Leão lá, professor de pós-graduação. Rossandro Klinger, não vou nem falar. Vou nem falar quem que é Rossandro Klinger, mano. Acho que quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais, entre Instagram e etc. Uma sumidade, participa da CBN na Rádio Globo. Então, gente, essa live, reunindo essa galera, não é todo dia, né? Então, gente, você quer melhorar também? Acho que o primeiro passo para a gente melhorar é a atitude. É a gente também querer a melhoria do outro, não é? Então, bora no dedinho no aviãozinho, vamos compartilhar isso aí, vamos chegar a 1000 pessoas isso aí, pessoal. Beleza? Ajuda a gente aí, vai. Doutor Rodrigo, eu tenho uma não é nem uma provocação, eu tenho uma dúvida honesta aqui, cara.
Eu comecei perguntando para o sono, né? Para a gente dormir, né? Eu, por exemplo, o chá de naná, ele tem a passiflora, ele tem algumas ervas ali, né, que já vem pronto. Ele me bota para dormir mesmo, tá? Eu tomo chá de naná, eu capoto, velho. Eu não, né? Tanto é que quando eu quero estudar ou assistir algum filme, alguma coisa, eu deixo para tomar depois, porque senão eu não passo de 15 minutos de filme, cara. Eu capoto mesmo. Agora, a galera que está desanimada, por assim dizer, né? Desanimada. Quais seriam os chás para dar um up, para levantar? Para pelo menos, tudo bem que a parte emocional e espiritual a gente vai falar. A Lud, lá no grupo das Saradas, tem uma diferença de todo tipo de treinamento que você conhece. Porque a Lud, ela fala com uma propriedade muito grande, que é um treino que eu chamo ela de Lud é luz, né? Porque ela tem um treino com um viés totalmente espiritual. O treino dela é um treino com um viés totalmente espiritual, né? Então, fora essa parte, doutor Rodrigo, o que a gente tem na fisiologia do chás, na fitoterapia, que pode dar um up na gente, que não vai resolver, né, nossos problemas, enfim, né, paralelos, mas que dá um up na nossa fisiologia, no nosso cérebro, que dá uma coragem assim pra gente. Porque a gente precisa dar o primeiro passo, né, doutor? Eu quero treinar lá com a Lud, eu tenho que dar o primeiro passo. Eu quero me inscrever no curso do doutor Rossandro. Eu tenho que dar esse passo, que é o Go for It, que o americano chama, né? Quais são os chás, doutor? Para dar um gás na galera. Ó, temos que ter muita atenção com relação a esse tema, porque os chás estimulantes para indivíduos com ansiedade pode ser um gatilho com baixa dosagem para desencadear comportamentos indesejados, né? Então, às vezes, até irritabilidade, agitação, nervosismo, sensação de taquicardia. Então, a gente tem que utilizar doses bem controladas. Os chás são bebidas já moderadas, diferente de extratos secos padronizados, né, encapsulados, que muitas vezes há uma concentração no composto bioativo, e aí você tem um risco maior nesse sentido. Eu começaria com o Alcaçuz o dia. O Alcaçuz é um modulador do glicocorticoide cortisol, que normalmente indivíduos muito cansados, né, que se associa também com os efeitos colaterais da ansiedade, essa indisposição para a realização de tarefas, o Alcaçuz ele tende a trazer uma modulação positiva para a elevação do colesterol, do cortisol, ao consumir ele pela manhã. E o cortisol ele tem a sua relevância se estiver dentro de uma zona adequada, que é trazer o estado de vigília, o estado de disposição. Então, é uma erva que eu costumo utilizar para indivíduos que vêm com esse quadro no início do dia, porque não há relatos de trazer gatilhos negativos para a ansiedade. Porém, é legal adicionar também a família Camellia sinensis, que aí envolve o chá verde, o chá preto, o chá branco. O chá preto eu considero mais adequado, porque ele tem uma concentração menor de cafeína em comparação ao chá verde e o chá branco. Ele tem uma concentração maior de um aminoácido chamado L-teanina, que age também no sistema GABAérgico, que traz um neurorelaxamento para o nosso sistema nervoso central, sendo um chá com uma ótima moderação, que traz um estímulo, né, para você ter mais velocidade de raciocínio, até mais capacidade de realização das atividades físicas que você for fazer, né, ou cognitivas de forma geral, né? Então você vai conseguir falar aquilo que você quer dizer, vai conseguir praticar o exercício com a força, a resistência que você está buscando, ou vai ter uma contribuição para isso. E aí eu ficaria com esses dois chás para você utilizar mais no início até o pós-almoço. A partir desse momento já é o momento da gente buscar ter ervas mais digestivas e até levemente relaxantes, como nós temos o Saci Chá. O Saci Chá, eu tenho muitos relatos já. Em breve vai sair um post dele, porque algumas pessoas já adquiriram, trouxeram relatos da saciedade promovida. E o legal é que eu me sinto muito confortável para falar, porque a gente trocou muitas ideias na construção desses blends, né? E esses blends foram pensados, ou seja, essa combinação de ervas para cada um desses packs de chás, que é o plano 30 dias, que tem o pack do termochá, o saci chá e também o chá de naná, eles têm bases científicas e por isso que é esperado que quem coloque em prática
tenha os benefícios esperados, né? Claro que nem todo mundo reage conforme o que a gente tem de sustentação científica, mas outras tantas pessoas têm os resultados desejados conquistados. Então, eu deixaria esses chás estimulantes para o começo e até após o almoço. Depois trabalharia um chá digestivo e finalizaria com chás com efeitos calmantes, ansiolíticos, que foram citados anteriormente. Muito bom. Meu cachorro acabou de passar aqui. Eu tenho um Border Collie. Ele acabou de passar aqui e destruiu tudo, cara. Educadinho, educado que nem o pai dele, tá ligado? Muito bom, doutor. Grande Rossandro Klinger. Fala, doutor. Você ficou com a parte da ambiência, da saúde mental, no trabalho, da família. Acho que os 2 pilares principais. Uhum. Ricardo, você quer que eu desça pro Adonis subir na live? Você que manda. Porque daí ele pode participar com vocês aqui também. Sim, ele sim. deve estar aqui. Olha lá, ele entrou, ele está aqui, ó, online. Quer que eu posso colocar? Porque não cabe mais um, né? Daí Entendi. eu vou fazer. Ele não consegue ficar do seu ladinho aí, não, se você puder. Ele não né? tá aqui, você acredita? Ele tá, mas ele tá esperando. Ele já. Aí você tem que sair. Você tem que sair para eu chamar ele. E aí vocês chamam ele. E eu vou estar aqui assistindo vocês, vou estar nos comentários. Tá bom. Vou estar comentando, vou estar participando. Quero muito ouvir o doutor Rossano aqui, ó. Doutor Já vou Rossano. descer, mas eu vou ficar aqui nos comentários, tá bom? E eu quero agradecer, Ricardo, você, por toda a oportunidade que você está gerando, viu? Eu vi as saradas aqui, ó, já procurando chás. E aí você vai aqui, ó. Você clica aqui para ver esses chás todos que o Rodrigo falou, viu? Minhas saradas lindas. Um beijo. O Adonis sobe agora, tá bom? Tá bom. Beijos. Tchau, tchau, meu amor. Deixa eu procurar o professor Adonis aqui. Cadê o professor? Cadê Tá, o professor? Ricardo, enquanto tu procura, só para me tirar uma dúvida, vai até às 9, né? É mais ou menos isso, até as 9. Tá, beleza. Bom, doutor Rossano, cadê o... Cadê o meu amigão? Cadê o professor Adonis Carnevale? Professor Adonis, você está entre nós? Cadê professor Adonis? Olha, tem gente pra chuchu pedindo para participar aqui. A cada hora que eu abro aparece 4, 5. Mas do professor Adonis não pediu ainda. Eu não consegui ver aqui. Professor Adonis, cadê o senhor? Cadê o professor Adonis? Onde é que ele está? Cadê o professor Adonis? Achei. Uma galera aqui. Uma lista de gente aqui, cara, pedindo para participar, cara. Cadê o meu amigão? Agora vai. Boa noite, como vocês estão? Privilégio estar aqui. Vou entrar sem me apresentar rapidinho para o doutor poder falar aí. Eu vi que eu estou acompanhando a live aqui atento. É nóis. Mas antes de mais nada, professor Adonis, vai lá no Fisiologia na Prática. Se você não se animar para começar a treinar, depois de seguir o Fisiologia na Prática, aí só o Dr. Rodrigo e o Dr. Rossandro mesmo para te ajudar. Porque ali é energia pura, filho. É ogiva nuclear. Obrigado, Dr. Rossandro, para mandar uma camisa de força na sua casa. Nós vamos te levar a força pro treino. Fisiologia na Prática, professor Dr. Adonis Carnevale, também professor de pós-graduação, dá treinamento para personal trainer. Ele treina personagens para ter mais efetividade, conquistar mais alunos e manter, né, esses alunos, né? Então, assim, é de um nível muito elevado, professor Adonis. Brincadeiras à parte, que é uma pessoa, uma ogiva nuclear, como eu falei, e é mesmo, vai lá ver no perfil dele, né? Energia absurda, né, cara? Jogador de futevôlei, tá certo? Jogador de beach tênis. E perdeu para mim no último final de semana no futevôlei, né? Perdeu para os iniciantes. Mas vamos deixar esse assunto para outro dia, né, professor? Para você voltar. Vocês têm que entender, gente, quando a gente tá jogando com a galera, a gente não pode oprimir eles a fazerem exercício físico. Então eu já deixo o cara logo ganhar para ele poder voltar, entendeu?
Boa Vamos simpatia, lá, a professora Dona, uma simpatia em pessoa. Bora, doutor Rossandro, vambora. Tamo junto. Simbora. Bom, primeiro eu queria agradecer, Ricardo, o convite, dizer da alegria, dar um beijo aí na Lude, que saiu, mas está acompanhando a gente, pela fala dela. Ao Rodrigo também, né? Vou seguir os perfis, adoro esse universo em que a gente reúne um monte de gente que pensa um pouquinho para fora dessa caixa de tudo muito pronto na sociedade, que a gente quer que as coisas sejam simples e fáceis, em que a gente não faz a nossa parte, em que a gente não olha para outras variáveis e para outras possibilidades antigas e atuais, por exemplo, como o chá, né? É antigo e atual, como diz meu querido amigo Mário Sérgio Cortella, nem tudo que é antigo é velho, né? Chá é uma coisa antiga e altamente importante. O Rodrigo está trazendo isso de uma forma tão incrível, né? O Adonis também fazendo esse trabalho aí de perceber. O que você convidou aqui foi esse 360, como você falou no começo, né, Rodrigo? A ideia de que a gente está aqui para visualizar um conjunto de variáveis que, quando combinadas, podem ser não compreendidas o motivo de uma ansiedade e depressão, ou, quando levado em considerações, podem ser a condição que você usa para sair desse lugar. Né? E que você vai trocar, por exemplo, medicação que no primeiro momento é indicada, é necessária, e tem algumas pessoas que têm algumas depressões congênitas ou quadros que precisam de um acompanhamento, e o desmame desse medicamento também muito bem acompanhado, para que possa realmente ser feito. Mas sim, o Rodrigo falou uma coisa muito séria, que é a ideia de que existe muita pesquisa séria mostrando a eficácia clínica também dos exercícios. A Dona sabe disso, como tem muitas pesquisas que mostram que exercício físico dá o mesmo resultado em um antidepressivo, né? Sem os efeitos colaterais, mais o ganho de autoestima, enfim. Isso é uma coisa que eu sei que quem está aqui já pensa como a gente. Quem está aqui nessa live já tem essa visão de mundo. A gente queria que isso chegasse para mais pessoas e que a gente pudesse perceber quantas pessoas poderiam ser literalmente salvas de muitas doenças com atitudes, mudança de atitude, de comportamento, e também sair desse mundo mais alopático para ir para o mundo mais fitoterápico, homeopático, que tem soluções incríveis, mas que é constantemente desacreditada aí por uma tentativa da indústria farmacêutica que não quer, na verdade, né, que não ganha muito com isso aí. Só esse disclaimer que eu queria fazer, né, aproveitando que a gente está nesse ambiente tão legal, acolhedor, de tantas pessoas que no seu lugar estão falando de uma saúde sistêmica, holística, né, para usar um termo grego aí. Mas quando a gente pensa no ambiente, a gente sabe que muitas pessoas, elas não vivem uma condição depressiva, mas opressiva. Elas estão numa condição, em um lugar, numa relação que as oprime de tal modo que elas passam a se sentir assim diagnosticadas. Elas vão muitas vezes para um profissional que, por vários motivos aqui sem julgamento, sem uma cuidade maior e uma cuidade clínica maior, apenas leva em consideração a sintomatologia, sem levar em consideração esse contexto. Tipo, você faz exercício, você cuida da sua alimentação, com quem você convive, o que essa pessoa diz cotidianamente, como é que ela te enxerga, como é que você absorve a forma como ela te enxerga, porque isso determina, numa sociedade gregária, em que nós somos resultado desse conjunto de pessoas, muitas vezes carimbos emocionais que nos fazem sentir incompetentes, inábeis. Quantas vozes do passado ainda estão ecoando de você, dizendo assim: quem é você? Eu não vejo futuro para você, você não vai dar para nada, é muita areinha para o seu caminhão. Esse conjunto de frases, muitas vezes ditas por pessoas que nós amamos, pais, mães, avós, que estão reproduzindo modelos disfuncionais da educação parental, e que não cabe aqui julgá-los, criar mágoa, ressentimento, porque eles apenas estão dando o que receberam, e acreditem, muitas vezes mais do que receberam. Geralmente eles estão nos dando algo que nós podemos reputar como pouco, mas que para eles foi um esforço maior do que o que eles tiveram quando receberam dos pais deles. Se trata muito menos de ficar com culpa, com ressentimento, entender padrões disfuncionais e corrigir na nossa própria vida, para que a gente possa ter uma vida mais plena, sem culpa, porque muitas vezes a gente tem até medo de ter uma vida mais feliz quando nossos pais, nossos parentes têm vidas disfuncionais. Parece que a gente está traindo o clã, né? Como assim eu vou ser uma pessoa mais capaz, mais feliz, mais bem-sucedida, se eu venho desse universo das pessoas que não estão nesse lugar? O Rodrigo levantou a mão aí, pergunta, Rodrigo. Desculpa, Ricardo. Doutor, a família é da onde a gente vem. Uhum. Acho que fica difícil ter um pilar mais importante que esse, né? Uhum. Eu gosto de uma frase sua que você fala assim: família é para a gente suportar. Queria que você desenvolvesse essa frase que eu gosto sua. Na verdade, quando eu falo sobre famílias, né, a gente estava lá na Congregação Israelita Paulista, naquele dia que a gente se encontrou lá, né, naquele evento com a Pétria.
falando muito sobre quais os papéis da família. E eu pergunto sempre nas palestras, as pessoas falam, é amar, é educar, é cuidar. E eu sempre falo assim, não, família é para suportar. E as pessoas começam a rir, porque elas sempre pensam em ter que aguentar, ter que tolerar, quando na verdade suportar também significa dar suporte e há condições para que o outro aconteça como sujeito. Então a família nos fornece circunstâncias nutricionais, afetivas, de proteção, de ambiência, para que a gente se construa como pessoa. Apesar de ser essa função, a maior parte das famílias não são perfeitas, sabe? Em que todo mundo entrega tudo que deveria entregar. Existem faltas. Se eu sou um indivíduo que vou apenas olhar para o que está faltando, eu vou ficar com sentimento de mágoa, com sentimento de escassez. Se eu for observar o que foi possível ser entregue, eu vou entender com um sentimento de gratidão. Inclusive, tem uma música de Djavan que diz assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Muitas vezes nós esperamos que nossos pais, nossos avós nos entreguem coisas que eles nunca receberam. Desse modo, eles nunca vão entregar, a gente vai ficar com mágoa, achando que não amou, que não deu atenção, quando na verdade nos deram mais do que receberam. Quando você para de ficar nesse lugar de tá faltando, igual quando a gente está naquela fase da infância que o pai ou a mãe vai colocar refrigerante, a gente fica medindo no copinho para ver se está igual, se está milimetricamente igual, porque o amor para a gente tem que ser ali tangível, né? A gente começa a perceber que não, o importante é aquilo que foi entregue para a gente. Então, quando a gente entende que nosso papel como família é dar suporte para que o outro tenha condição de acontecer, a gente fica muito mais feliz com o que foi possível ser entregue e ao mesmo tempo se pergunta, agora da minha vez, na minha volta, quando eu tenho que entregar a quem chega, como fazer isso, né? E como fazer isso levando em consideração o que a gente está tentando falar para as pessoas aqui, levando em consideração uma entrega que leve as várias variáveis, como cuidar do corpo da nutrição, cuidar do corpo de uma alimentação saudável, cuidar do corpo ao fazer exercícios, mas cuidar da mente, acolher as pessoas, entender o papel da saúde mental, da escuta, quando você perguntou assim, por que eu não posso tirar os comentários? Porque uma das coisas mais importantes quando a gente está buscando curar a nossa alma é saber dar nome à dor que nós sentimos. Então, quando as pessoas colocam aqui, eu estou com ansiedade, meu colesterol deu alto, elas estão colocando o nome para a dor que sentem, e isso por si só já tem um caráter curativo. E o Rodrigo sabe muito bem que muitas vezes o chá, além, obviamente, da função real dele, o ritual, a conversa que tem enquanto você prepara, a troca, também é muito curativo. É um momento em que a gente vai ali se acalmando, especialmente se você for fazer um chá e desligar as telas, sentar para conversar, olhar olho no olho, ou seja, vai ser um conjunto de coisas que vão elaborar esse projeto terapêutico na construção de uma saúde mental mais apropriada. O ambiente de trabalho, que é um outro ambiente que é importante a gente falar aqui, porque eu quero deixar, obviamente, para o Adonis também falar, porque a gente está aqui na nossa live na correria, porque é um tema rico, né? É entender que nós temos a maior parte das empresas com ambientes de trabalhos tóxicos, porque elas acreditam que isso é um modelo. Elas acham que é uma forma de viver a experiência. Naquela manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje, cada vez mais, tem uma geração de pessoas que não se submetem mais a esse lugar, em que você tem que, para ganhar seu sustento, você tem que viver num ambiente de exaustão psicológica. O movimento que aconteceu pós-pandemia, que é aquela leva de pessoas pedindo demissão, preferindo ganhar menos, tendo qualidade de vida, do que estar em empresas que entregam financeiramente, mas te esgotam como pessoas. Então é importante que a gente entenda hoje que no ambiente de trabalho, as pessoas que se sentem acolhidas, pertencentes, né, e respeitadas, elas têm muito mais capacidade de entregar aquilo que a gente quer no fim das contas. No mundo adulto e responsável, que a gente chegue nas organizações e entregue as métricas que todo mundo tem em qualquer lugar. Mas sem que, para isso, você esgote o sujeito. Bem naquela leitura que o Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, faz no seu livro A Sociedade do Cansaço. Num nível de esgotamento absurdo. Rodrigo, por exemplo, falou da importância do sono, né, Ricardo? Ou seja, um sono com tempo e qualidade que muitas vezes não é tida porque você tem que estar lá, ainda chega em casa e está respondendo WhatsApp, e-mail e meta e você não tem tempo para a família, você não tem tempo para você. Tem gente que nem se conhece porque não tem tempo para si. E o que a gente faz para suprir isso tudinho? Consome, compra. E a gente sabe que a gente pode comprar muita coisa. Inclusive você, quando conversou comigo, você falou do evento que despertou para você uma nova consciência foi quando você percebeu que não podia comprar alguém para estar no lugar da sua mãe no hospital. Ou seja, nós
não compramos paz de espírito, nós não compramos afeto, nós não compramos intimidade, nós não compramos um relacionamento profundo, íntimo, que é nutricional para a nossa vida emocional, diminuindo a ansiedade e tirando a gente de estados depressivos. E isso precisa de entrega. Entrega que só acontece quando eu estou disposto a ter uma relação íntima madura. Começando comigo, essencialmente, e esse aprendizado, essa expertise podendo ser transmitida nas outras relações. Doutor, tem uma abordagem muito interessante sua, que ela parte daquela dicotomia de que a gente muitas vezes precisa mostrar uma coisa diante de câmeras, diante das pessoas, dos amigos, uma coisa muito diferente do que a gente é realmente no dia a dia. Qual é a saída? Qual é o conselho, doutor? Na verdade, não é que nós temos que fazer isso. Na verdade, é que algumas pessoas, elas levam, como diz Caetano, não leve o personagem para a cama, né? Tem uma música de Caetano sobre isso. E existe uma antropóloga chamada Margaret Mead que ela diz assim: aquilo que você diz que você é uma coisa. Aquilo que você pensa que é uma outra coisa. É aquilo que de fato você é a terceira coisa. Eu acrescentaria, em termos de linguagem de hoje em dia, é aquilo que você posta na internet é a quarta coisa. Então, quanto mais distante for essas dimensões, mais incoerente emocionalmente você é. No fundo, você chega em casa sabendo que você vendeu algo que não é real. E você vendeu com tanta veemência esse personagem que ele cola em você e você não consegue tirar a máscara. Então, você não consegue nem chegar em casa e, pelo menos em casa, ser você mesmo. Entender quem você é. Então, a busca da saúde mental, da visão holística, sistêmica de um ser humano, ele se enxergar a si mesmo com virtudes e sombras e entrando naquilo que Carl Rogers vai chamar como paradoxo da autoaceitação. Quando as pessoas se aceitam, elas mudam. Porque quando elas se aceitam como elas são e não criam personagens para vender lá fora, né? Quando elas aceitam como elas são, elas deixam de lutar contra elas mesmas e essa energia de uma luta interna, ela é disponível para que você se transforme. Enquanto você luta para tentar negar quem você é, para vender um personagem lá fora, você não tem força nem energia para que finalmente você faça as transformações necessárias para qualquer ser humano que está aqui para evoluir emocionalmente, materialmente, espiritualmente. Nós somos feitos num processo de progresso. Toda vez que nós nos negamos a isso, para se concentrar num personagem, para ganhar aplausos ou likes, nós nos distanciamos da nossa essência. E aí haja remédio para dormir, haja medicamento para sair da dor, da angústia, porque a gente prefere uma pílulazinha que tire sintomas do que encarar e ir para a essência de tudo isso e deixar vir à tona o eu real, sabendo que a aceitação é algo que é essencial na condição do alto amor. E só nisso, e só nesse momento em que eu tenho intimidade comigo, é que eu posso, nessa família na qual estou inserido, ter intimidade com as pessoas. É só nesse momento que eu posso chamar alguém para viver uma vida a dois comigo, na intimidade que, me aceitando como eu sou, não vou te exigir, não vou te esgotar, eu vou te aceitar e te convidar, do seu jeito, do seu tempo, do seu modo, a se transformar, não te impondo modelos, porque eu tenho que fazer o meu percurso e você vai fazer o seu. E nós nos encontramos nessas trilhas de crescimento que a gente quer buscar um novo patamar de desenvolvimento do ser humano. Show de bola, né? Legal, né? Falei, ó, e a galera ajudou, né? Eu falei que a gente ia chegar em 1000 pessoas nessa live, né? Ó, tá quase lá. Chegou a 900 ali, agora caiu de novo. Galera, eu vou passar agora a palavra para o professor Dr. Adonis. Você sabe que em 1 segundo você aperta o botãozinho e manda para 20 pessoas. E a gente sabe estatisticamente que 10% corresponde. Bora chegar nas 1000 pessoas, pessoal? Bora lá? Falei para vocês que ia ser sensacional, né? Professor Dr. Rossandro, né? Pauleira, né? Eu, para passar o bastão agora para o professor Adonis, quero arrematar dizendo que a oportunidade, olha só, a oportunidade que a gente tem de ser quem realmente a gente ela estará entre aquele ou aqueles amigos mais íntimos, por isso que eu falei até aquele, porque às vezes é um só, né? E hoje em dia ter amigo não é fácil, né? Mas com certeza está dentro da nossa família. É dentro da nossa família que a gente tem as maiores desavenças, os maiores quebra-pau, né? As maiores discussões, justamente porque é lá que a gente é
quem a gente é. É muito difícil quando você não se permite discutir, brigar, né, que seja, com as pessoas. Eu costumo dizer, doutor Rossandro, que quem não pode brigar, repito muito isso, tanto na minha empresa como dentro da minha casa, quem não pode quebrar o maior pau e daqui a minutos ou horas está tudo bem como estava antes, não tem um relacionamento. Verdade. Porque perfeito só Deus. Exatamente. Perfeito só Deus. É assim, tem uma frase que é a pressa é inimiga da perfeição, né? E esse tipo de assunto a gente não pode ter pressa. Ansiedade, depressão, a gente não pode ter pressa. Porque se a pressa é inimiga da perfeição e perfeição é só Deus, então a pressa é inimiga de Deus. Não tem o que ser feito, precisa de paciência. Às vezes a gente fica acumulando bobagens durante anos e anos e anos da nossa vida. E a gente teve toda a paciência do mundo para ficar fazendo bobagem. E depois tem pressa para resolver aquele quadro que a gente desenvolveu. Bora, doutor, professor Adonis. Fisiologia na prática. Muito maneiro estar aqui entre essas sumidades aqui, gente. Você que está aí, você pode fazer algo maneiro para o teu cérebro já. Quer colocar a mão nesse aviãozinho e compartilhar essa aula para que cheguem mais pessoas. Porque quando você percebe que você está transbordando na vida de alguém, se você não sabe, você está se ajudando, principalmente emocionalmente, mentalmente. É aquilo que eu falo. Quando você doa algo para alguém, não precisa ser dinheiro não, pode ser até o seu tempo. Você está fazendo bem para outra pessoa e você está fazendo bem para você também. Então, que eu já posso aqui sugerir para você, de repente, nesse nosso mundo de tantas distrações, nesse nosso planeta hoje tão ansioso, nós como o país mais ansioso do planeta Terra, sendo o Brasil o país mais ansioso do mundo hoje, que tal você começar a doar um pouco mais de atenção plena para as pessoas que estão próximas de você? De repente é a tua família, de repente são os seus amigos, de repente é teu filho, teu cônjuge. Então, comecemos agora tocando a mão no aviãozinho e identificando quem são as pessoas que precisam ouvir isso, quem são as pessoas que podem estar aqui conosco, ao lado desses grandes homens aqui. A Lud já passou aqui, para mim é uma das mulheres que eu mais aprendo e mais aprendi na minha vida toda, a minha esposa. É uma felicidade e alegria enorme ser casado com ela, porque aprendo muito. E aqui nessa live, fiquei muito feliz, muito obrigado aqui aos dois doutores, ao próprio Ricardo, que eu aprendo muito contigo, aprendi demais aqui, muito maneiro trocar essas figurinhas. Cara, para eu ser bem rápido aqui, para até liberar todo mundo para o soninho, que é importante dormir cedo, eu vou falar dois aspectos aqui, Ricardão, relacionados à parte de ansiedade e depressão. De novo, Brasil, o país mais ansioso do mundo, e se nós fôssemos aqui discutir qual o motivo do porquê o Brasil, o país mais ansioso do mundo, nós ficaríamos aqui meses, porque obviamente é algo multifatorial. No entanto, nós podemos escorrer aqui que um dos aspectos mais importantes que promovem que isso aconteça é o tipo de comportamento humano hoje. É o que nós fazemos. Para quem não me conhece, professor Dr. Adonis Carnevale, sou neurocientista, e meu trabalho na área de ciência, onde eu produzo ciência, é relacionado a transtornos mentais graves. Esquizofrenia, especificamente, é o que eu trabalho. Bipolaridade, agorafobia, síndrome do pânico, casos graves. E eu vejo que no esquizofrênico, por exemplo, uma pessoa que tem alucinações, vê coisas, ouve vozes, tem um pouco de dificuldade em discernir a realidade daquilo que não é. Um dos sintomas, chamados até de sintomas negativos, é a depressão. Você vê que dentro dos sintomas negativos nós temos depressão e ansiedade contribuindo para que esse tipo de surto psicótico aconteça. Dentro disso, dentro do que os dois doutores falaram aqui, o que eu posso trazer, junto com o que o Rossandro falou muito bem, que é relacionado muito à parte comportamental, e aqui até um alerta, que eu acredito que eu sou muito da prática, não é à toa que o meu Instagram Fisiologia na Prática, que é muita prática, que você pode fazer hoje para ajudar, contribuir a você poder resolver um pouquinho dessa ansiedade ou depressão, é relacionado ao contágio social, com quem você está se encontrando diariamente, o que você vem alimentando a tua mente. Principalmente na internet, man. Deixa eu falar uma coisa para você que está me vendo aí. Tome cuidado com o que você alimenta a tua cabeça. Inclusive, no maior best-seller de todos os tempos, que é a Bíblia Sagrada, um dos livros que eu gosto muito de citar, você vê que na história de Abraão e na história de Ló, você vê que o contágio social ele é poderoso.
tanto para Ló, que enriqueceu ao lado de Abraão, porque Abraão era cheio de promessas de Deus, mas no caso de Abraão, que deixou de ouvir a voz de Deus porque estava em contenda com seu sobrinho Ló. Então, o contágio social, há milênios, ele é comprovado, por exemplo, pelo maior livro já lido da história da humanidade, mas também de uma forma científica, onde doutores como Nicholas de Harvard e James Fowler, eles comprovam que nós somos, assim como nossa vovó dizia, a média das 5 pessoas que nós convivemos. E eu não quero falar agora só das pessoas que você convive presencialmente, mas eu também quero chamar atenção para aquilo que você vem alimentando a tua cabeça, relacionado à TV, por exemplo, relacionado a noticiário, relacionado a reportagens midiáticas que elas pegam um viés para te aterrorizar. E também aquilo que você vê na internet diariamente. Um dos aspectos que eu vejo que as pessoas, eu digo isso por conta da minha família, gente, não sei se vocês são assim, mas quando eu visito minha família, eu fico assombrado, porque eles vivem em um outro planeta do que eu, porque eles assistem jornal, noticiário dia a dia, então para eles tudo é perigoso, para eles tudo de ruim acontece, para eles nós estamos vivendo num mundo apocalíptico assim, cara. E eu vejo que pode até acontecer, mas a pergunta é, por que eu não tenho esse nível de ansiedade relacionado ao futuro que eles têm? Eu posso te dizer, se você assiste TV demasiadamente, se você investe o teu tempo em noticiário, você tem uma chance muito grande de ser ansioso por uma grande besteira. Adonis, você está falando que eu não devo me informar. Não, você deve se informar sim, mas tome cuidado para que você não esteja se informando nos lugares errados. Tome cuidado para que você não esteja se alimentando com algo que vai te deixar cada vez mais ansioso relacionado ao que pode acontecer, relacionado ao governo, relacionado à inflação, relacionado ao terrorismo, às vezes, do que acontece na sociedade relacionado à segurança e tudo mais. Então, a primeira chave que eu quero dar para você aí, se você puder escolher hoje, é quais são as coisas que você vai se desconectar? Já anota como uma tarefa para você. Quais são os programas de TV que você vai se afastar? Quem são as pessoas que estão falando na tua orelha hoje? Coisas que às vezes só te deixam ansioso ou que vem te lembrando do passado, impactando você e apontando o dedo, dizendo que você não é capaz, ou dizendo que você, ou apontando as coisas de repente frustradas que você cometeu, porque eu e você cometemos erros. E é isso que nos traz como humanos. E a pergunta é, quem são as pessoas que você vai se desconectar? Quais são os programas que você vai deixar de ver? Será que você precisa de repente fazer um jejum de televisão? Essa fica uma pergunta, uma reflexão, mas se eu fosse você, eu colocaria agora como tarefa 2 ações para ainda hoje, e a partir de amanhã você começar a fazer sobre pessoas que você vai se desconectar, bloquear nas redes sociais, deixar de seguir, e programas, ou às vezes TV, ou ações que você vai determinar, para que a sua mente ela seja alimentada por aquilo que vai te edificar. Entenda algo? Muito importante você cuidar da tua mente, dos teus pensamentos. Eu estou roçando, creio que sumidade nessa área vai poder falar melhor do que eu nisso aí. E a segunda parada que eu quero falar, pode mandar aí, Ricardão. A segunda parada que eu quero falar é, Ricardo, qual é a sua pergunta? Essa é a segunda coisa que eu ia falar. E aí tem essa desconexão. Vamos chamar de detox, né? Vamos chamar de detox, um detox de informação, um detox de relações tóxicas, por assim dizer, né? Então, agora, a gente tem o smartphone, né? Hoje está aqui esse artefato quase que espiritual, né? Porque a gente está em cantos, né? O Dr. Rossandro agora, por exemplo, está em Brasília, né? Então, a gente está em lugares completamente distantes, né? E essa maravilha aqui faz isso aqui por nós. Quando a gente faz esse detox, o que a gente vai fazer? Se essa pessoa não vai assistir televisão, ela está com uma coisa pior, que é esse artefato aqui. Porque está na palma da mão dela. O pessoal está com medo da inteligência artificial, mas já está na palma da mão dela, que isso aqui é inteligência artificial. Essa inteligência artificial fica mostrando para ela sempre mais do que ela está acostumada a ver. E eu quero completar. Se foi dito no passado que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda, quero completar, dizendo que aquilo que a gente atrai é, na média, aquilo que a gente antecipadamente é. Fechou? Deu para entender? Se a gente é, na
média as 5 pessoas que, né? As 5 coisas que a gente mais faz, as 5 pessoas que a gente mais se relaciona, a gente tem que se perguntar, por que eu as atraí? Quem sou eu? Né? Então eu te pergunto, professor, quando eu faço esse detox de mídia social, deixo de seguir coisas que aquele algoritmo, a inteligência artificial, fica trazendo para mim. Porque assim, eu não consigo ficar no vazio, no vácuo. O ser humano, a mente do ser humano, professor, ela quer se ocupar. Quando a gente faz esse detox, né, quando a gente faz esse distanciamento, o que a gente vai fazer, professor? Qual que é o conselho? Ótima pergunta. Excelente questão. Você vai ter uma grande oportunidade para fazer aquilo que hoje eu tenho certeza que você está com dificuldade para fazer, que é seguir o mandamento que Jesus Cristo nos disse. Amai ao próximo como a ti mesmo. Deixa eu falar uma parada para você. Brenda Shoshanna, uma das grandes pesquisadoras, que inclusive tem um livro maravilhoso de Harvard, ela diz que é impossível você ser depressivo e grato ao mesmo tempo. Eu até estava conversando aqui, nós estamos aqui no consultório, estava conversando com os amigos meus e afirmando para eles que essa foi uma afirmação da Brenda no livro dela que é extremamente perigosa na ciência. Porque quando nós vamos estudar, por exemplo, as questões de transtornos emocionais, a depressão e a ansiedade, ela entra nesse aspecto, no CID, né, de transtorno, nós entendemos que existem linhas que falam que é química, existem linhas científicas que dizem que ela é apenas algo comportamental, existem linhas científicas diversas sobre o assunto. E grandes assumidades da ciência, elas trazem como a depressão ela é algo que você tem que fazer esforço para criar. A ansiedade você tem que fazer um esforço. Ou seja, existe um padrão de comportamento, existe um padrão de pensamento, existe um padrão de diálogo interno que pressupõe dados tipos de transtornos. E aqui, eu não vou entrar especificamente nessa linha, que vai demorar demais aqui para falar para vocês, mas eu quero dizer para você, quando eu faço o detox de pessoas, quando eu faço o detox de TV, é uma grande oportunidade para, como o Dr. Rossandro falou, para você começar a buscar o autoconhecimento, para você começar a ir um pouco para dentro. De repente é um momento para você começar a escrever e questionar os seus pensamentos. De repente é você observar como você vem lidando com as situações corriqueiras. Assim como eu falei, Jesus Cristo disse assim, ó, amai ao próximo como a ti mesmo. E o que ele quis dizer nessa frase? Que é o seguinte, você só vai conseguir amar o outro se você antes se ama. E aqui eu quero dar uma chave, um hack poderoso, relacionado a as pessoas acreditam ou elas transferem todos os resultados delas para outras coisas, pílulas mágicas, para mim, muitas vezes, como treinador, como mentor, mas não, na verdade, a única coisa que você não pode delegar, na verdade, são as duas únicas coisas que você não pode delegar para ninguém, é seu relacionamento com Deus e a sua saúde. Não há como você delegar a sua saúde, a maioria da população brasileira e mundial, ela delega a saúde para as pessoas. Então, o que você tem que entender? O que você pode fazer é tomar uma decisão de autocuidado. De que forma? Eu tenho uma frase que eu falo assim, ó, se você quer reinar sobre uma vida, comece antes reinando sobre o seu dia. Eu vejo que as pessoas, Ricardo, hoje, elas não levam em consideração o poder de uma rotina. De que forma, doutor Adonis? Principalmente no aspecto de você criar situações diárias que vão automaticamente retroalimentar uma química, uma fisiologia cerebral que vai te permitir tomar decisões, se comportar de uma forma coerente. O que você tem que entender? Vou dar um exemplo. O pessoal falou sobre sono. Muito importante. Tudo que foi falado, inclusive, se eu fosse você que estivesse aqui nessa live, eu estaria escrevendo tudo que o Rodrigo falou, tudo que o Rossandro falou, tudo que o Ricardo falou. Inclusive, nós tomamos, viu, o Rodrigão, o chazinho, o chá do Nana lá, chá pra naná. Nós tomamos em casa também. O que acontece? Você tem que entender. Expor-se ao sol, se você se expor ao sol diariamente, pelo menos 5 minutinhos, 10 minutinhos, você consegue regular o seu núcleo supraquiasmático aqui no teu cérebro, no teu córtex, que nada mais é do que cuida da tua parte, do teu relógio biológico interno. Eu vejo pessoas se automedicando com melatonina, que é um hormônio, algo perigosíssimo. Ao invés de utilizar questões naturais, extremamente perigoso.
ao invés de utilizar, por exemplo, aquilo que a natureza já nos deu, que Deus já nos deu, que é o caso, por exemplo, do sol. Se você não sabe, quando você se expõe ao sol, você regula o seu relógio biológico interno. Além de você ficar mais disposto, mais disposta, você consegue também, o seu cérebro, o seu corpo, liberar os hormônios nos horários certos. E é por isso que você consegue dormir mais, dormir melhor, com mais qualidade, dentre outros fatores. Mas aqui, o mais chato que eu quero dizer, dentro do detox, o que você pode fazer? Você tem que ter tempo de cuidar da sua vida, da sua rotina. Tem um amigo meu, Pablão, que ele tem uma frase muito boa: vá cuidar da sua vida. Tem gente que fica chateada com essa frase, mas para mim é uma frase muito poderosa. Porque quer dizer o quê? Para, às vezes, de ficar se importando com o que as pessoas vivem falando de você. Começa a olhar para você e cuidar daquilo que só você tem um controle, que é a tua vida. Estou te falando uma parada. Se você tomar sol todos os dias, fazer exercícios físicos todos os dias, se você começar a entender que, de repente, você precisa de um mentor, de alguém que vai cuidar de você na questão de te ouvir, te direcionar, como, por exemplo, são os psicólogos, psiquiatras. Se você entende que você precisa de uma alimentação inteligente, que vai ser aquilo que vai permitir com que o teu organismo produza os hormônios necessários, produza as substâncias necessárias, eu chamo de dose. Nosso corpo precisa da dose diária. Que dose, Adonis? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Se o teu organismo não conseguir produzir isso de forma natural, ele vai começar a dar um alerta para você achar em outras coisas. Alimentos inadequados, relacionamentos tóxicos, padrões de crenças limitantes, padrões de vício comportamental, que às vezes é a briga com o seu cônjuge, vícios em pornografia, drogas e etc. Então tudo isso se dá o quê? Se dá naquilo quando você não governa a sua fisiologia, o seu ambiente fisiológico. Você tem que escrever assim, ó: tão importante quanto o ambiente externo é meu ambiente interno. Deixa eu só fazer o... Doutor Rossandro. Ricardo, rapidamente, eu vou precisar sair, porque eu tinha um horário aqui para começar em Brasília, uma reunião de 9 horas. Todo mundo esperando aqui, porque como era 1 hora na minha cabeça, aí eu marquei, eu já estou aqui no lugar da reunião. Mas a gente passou mesmo, né? Já passou da uma. Foi. Me perdoe, mas é porque... De 1 hora mesmo. Me perdoem, eu vou ter que sair, viu, gente? Mas foi um prazer, né? Doutor Rossandro, estar com vocês aqui. Então, sim, coloca para a galera aqui, como é que faz para assistir você no YouTube, qual é o dia, quais são os horários? Ah, tá. Eu sempre faço uma live todo domingo às 10 da manhã no meu canal do YouTube, aí reposto Instagram, Facebook. Geralmente tem umas 8 mil pessoas ao vivo esperando, domingo. Eu comecei durante a pandemia, botei o nome Cuidando da Alma, que era muito para cuidar de mim e fazer isso coletivamente. E aí terminou a pandemia, mas não consegui, o pessoal pediu para continuar, né? E tem CBN ao vivo todo domingo com a Pétria, de 1h10. E toda quarta-feira também tem CBN às 4h10 também, né? CBN Brasil às 2h. E fica lá no podcast, o meu é Cuidando da Alma, o da CBN é o Divã de Todos Nós, lá. Então, quem quiser acompanhar, e todo mundo que está aqui, colocar aí o Instagram de todos nós, né? Do Adonis, da Lu, da Lude e do Rodrigo também, o seu, né? Da Nação Verde. Dizer da importância da gente trazer esses conteúdos com essa visão bem sistêmica para que todas as pessoas possam chegar lá. E estamos aí, disponíveis. Fica tranquilo que se você for seguir qualquer um de nós, tenho certeza que ninguém vai estar apostando que está comendo camarão. A gente quer aqui só levar conteúdo bom. Ninguém quer tirar foto com o Mickey na Disney. É só coisa para levar o conteúdo para vocês mesmo. Show de bola, doutor Rossandro. Obrigado, meu querido. Valeu, gente. Fica à vontade. Rodrigo. Valeu, abração. Eu vou me despedindo deles aqui. Deixa eu só terminar o assunto com o Adonis. Tá bom, valeu, Adonis. Tchau. Obrigado. Tchau. Então, Adonis, você sabe que eu tava pensando um pouco sobre esse tema que você estava falando aí. E rapidamente, para a gente poder já fazer os créditos finais aí de vocês, rapidamente, eu entendo que uma coisa que me ajuda naqueles pontos de inflexão da nossa vida é caçar o que fazer. Por exemplo, se por um lado uma pessoa não consegue colocar a depressão, né, e a gratidão ao mesmo tempo, é também muito difícil a gente colocar a depressão com o voluntariado ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo. Então, assim, ajudar
efetivamente as pessoas, oferecer ajuda, né? Ser útil. Né? Tem uma palavra de Paulo na Bíblia, né? Sobre ser útil, né? Então, eu acho que Paulo fala que meu filho se coloque à prova durante toda a sua vida. Se colocar à prova, né? Ajudar, oferecer ajuda. Né? Quando você vai para um voluntariado, por exemplo, no limite, como a nossa mente ela vive de comparações, porque veja bem, pessoal, o que é mais que o que em abstrato? Ou a gente compara, ou não dá para discutir. Né? Então a nossa mente ela está comparando tudo o tempo todo. No limite, quando você vê pessoas em situações reais, 10 vezes às vezes pior que a sua, aquilo já, pelo efeito comparativo, já começa a agir em você. Esse era o comentário que eu queria fazer com vocês. Galera, pode ir para os créditos finais aí de vocês. Rodrigão, vai para o seu crédito final aí, bonitão. Bom, muito obrigado pela oportunidade, parabéns por todos os conhecimentos compartilhados, incríveis, né? Cada um divulgando e refletindo sobre aquilo que estava sendo questionado e defendendo super bem todas as teses. A ideia é incentivar com que todos que estejam aí nos acompanhando se cuidem, né? A gente tentou trazer aí vários incentivos com justificativas que realmente, se colocarem em prática, vão ter os benefícios e que continuem acompanhando a gente, porque esse é o nosso trabalho. Eu falo que é uma ação social, mas ao mesmo tempo é o meu ganha-pão, né? Mas tem muito amor envolvido e acho que todos aqui entregam essa energia muito positiva naquilo que está oferecendo. E eu só quero que todos aqui tragam relatos positivos, que é o que eu mais recebo dentro do meu perfil. Isso me preenche demais, né? Então, se permitam colocar as dicas que todos passaram aqui em prática e vai trocando com a gente, trazendo os relatos, porque isso é um grande combustível para a gente. Então, no final, nós também estamos ganhando demais, né? Como o Adonis comentou bastante, né? De você estar contribuindo, isso já te retribui ao mesmo tempo. E é isso. Então, curti demais o papo, que a gente possa combinar outros encontros do tipo, aí fico à disposição. Obrigado, Rodrigão. Professor Adonis, seu crédito, meu querido. Valeu, gente. Só agradecer você, Ricardo. Rodrigo aí por compartilhar. Esses assuntos são muito proeminentes, muito pertinentes aí nos dias de hoje. De novo, você tem que fazer tarefa. Você que está me vendo aí, você tem que colocar em ação. Se você ficar só no mundo das ideias, você vai virar mais uma estatística de obesidade cerebral. E de informação o mundo está cheio. Você consegue ver uma palestra de Harvard agora, se você quiser. Mas agora, para mudar a sua vida, só precisa de uma coisa: ação. Então, se você se interessar em, por acaso, transformar o teu corpo numa máquina de alta performance, automática, fazendo o seu corpo trabalhar para você ter mais disposição, mais vontade, dormir melhor, mais energia, emagrecimento, acompanha nosso Instagram, Fisiologia na Prática. Eu ensino diariamente como você transforma através de uma rotina poderosa o teu corpo numa máquina automática de alta performance. Porque nós temos que entender, Ricardão, Rodrigo, vocês sabem muito bem, vocês são cientistas. O nosso corpo, ele vive no automático. Só que o problema é, qual é o programa que está rodando hoje no automático no seu corpo? Se você não intencionalmente instalar o programa certo, ele vai continuar rodando o programa errado. E aí você vai se frustrar. Então não deixe para amanhã. Para você seguir aqui o Rodrigo, você que é do Fisiologia da Prática, seguir o Nação Verde, você vai tocar aqui nessa flechinha lá em cima do cabelo do tupete do Ricardo. Você vai tocar na flechinha e já vai aparecer os 3 Instagrams lá. Você segue. Vai apertar no botãozinho azul rapidão. Segue o Rodrigão do Chá, porque ele dá muitas dicas poderosas. A Nação Verde aí, que é o Ricardo, que se vocês não sabem, ele é o cara que eu me associei relacionado à suplementação, um cara sério, de uma empresa poderosa, que você só vai ter benefício. É aquele negócio. A pergunta é, se você se desconectou de certos contágios hoje, quem são os contágios que você vai aproximar? Que você esteja no contágio certo. Esse é meu desejo para você. Uma ótima noite. Que Deus abençoe muito você e sua família. Tamo junto. Fiquem com Deus, meus queridos. Obrigado, galera de todo o Brasil. Tchau, tchau. Valeu.